qual o papel da juventude no mundo? A priori, há uma premissa que necessita ser corrigida nesse assunto, Alice. Se você um dia for mãe, e eu não digo que sim nem que não, pois esse é um futuro que não me cabe, mas, se você um dia for mãe, é importante você entender que a criança que nascer de ti não veio de você, veio através de você. A diferença sintática pode parecer pequena, mas a aplicabilidade disso é imensa. Porém, essa é uma pauta para outra reflexão. Posto dito, e guarde isso para si. Outro aspecto importante é retratar o sistema de adestramento no qual os da sua espécie são condicionados. Perdão se isso lhe soa rude, minha cara. Não é minha intenção ser desagradável. Mas é importante discernir entre educação e adestramento. E vocês já se perderam há muito na semântica de muitas palavras importantes. Um exemplo disso é a palavra inteligência. O significado dela está tão solto que vocês nominam objetos como inteligentes, ou na linguagem coloquial, espertos. E se você acredita que algum algoritmo, por mais complexo que seja, pode ser considerado uma inteligência artificial, isso significa que você esqueceu o sentido da palavra inteligência. Mas, guardemos o foco da finalidade de sua pergunta e voltemos à ideia de educação. Ou melhor, por se tratar de um tema que exige um certo repertório de conhecimento e vida, é mais fácil lhe explicar qual o propósito disso que vocês chamam de educação. Em verdade, fato é que seu sistema educacional existe para servir e alimentar a indústria e os negócios consequentes dela. Em outras palavras, sua educação serve ao mercado, não aos seres vivos. Não constrói seres humanos, produz profissionais. Há uma diferença significativa no fim. E apesar de poderem coexistir, e devem, não significa que o fazem. Porém, antes mesmo que você tome minha colocação por reducionista e pejorativa, Alice, olhe para o mundo e tire suas próprias conclusões. Entre mentes, é importante salientar uma prevenção. Eu não me refiro às ideias do mundo que as pessoas têm, nem de suas fantasias românticas. Concluo minha síntese pelo comportamento e pelas condições planetárias da vida. Voltemos ao preposto. Por mais que vocês falem atualmente de inclusões, na prática, o que vocês fazem é dividir. O que eu quero dizer é que a inclusão e competição não combinam, Alice. E sem o devido aprendizado sobre inclusão, um ser não deve ser empoderado com o que vocês chamam de educação. A estupidez deve ser ignorante, minha cara. Caso não seja, ela se certificará de ser muito bem armada. Não é à toa que a indústria mais poderosa nessa dimensão é a bélica. Seja um Deus que você invente, uma nação que você sustente, uma indústria que você alimente, um mercado em que se vende, ou uma ideia em que você se assente. Tudo se resume ao valor de quem é o melhor. E uma vez que essa disputa exista, e aliada a ela haja qualificação e empoderamento, os absurdos se farão presentes. Como disse, não preciso me esforçar em meus argumentos. Sua prova está ao seu redor, minha menina. É só erguer os olhos e ver. Por essas e outras, Alice, antes disso que vocês chamam de educação, é necessário haver a compreensão da ideia de humanização. E como você bem sabe, e eu não canso de reiterar, vocês estão bem longe dessa condição de se considerarem seres humanos. Vocês são tão alheios às suas próprias naturezas que, quando não ignoram, ridicularizam sua própria condição evolutiva. Em outras palavras, se eu falar ao senso comum sobre ciclos naturais e cronológicos, bioenergéticas, percepção etérea, canais energéticos, inconsciente coletivo, vibração, múltiplas dimensões, se eu não for ignorado, serei chacoteado. Esse, finalmente, é o ponto de partida do nosso raciocínio, minha jovem. Sei que a relação a priori lhe parece destoar,
mas no final tudo se encaixará. Ao falar de juventude, é crucial que você entenda que cada coisa cabe ao seu tempo e condição. Isso significa que não é prudente conferir competências e exigir resultados de quem não possui qualificação. Em outras palavras, o fato de você estar cursando o primeiro semestre de medicina não significa que você tenha condições ou obrigação de achar a fórmula da vida eterna, muito menos a cura de todas as doenças. Assim como o fato de você ter nascido, um mérito da biologia e não seu, não lhe titula como ser humano de grandes proporções, pois sequer humana você é. Nesse cenário recém-nascido, você é apenas uma macaquinha, e suas competências são sugar e fazer as suas necessidades, Alice. Ainda há muito a percorrer, até você ser uma agente de salvação do mundo. Além disso, antecipar propósitos ao que não está ao alcance dos seus domínios é uma atitude desastrosa para ambos os envolvidos, minha jovem. Será prejudicial tanto para o ser, quanto para o meio, entende? Isso porque, além de não ser eficiente, será frustrante. O que eu quero dizer é que há um preço mental e emocional quando você descobre que não é a primeira maravilha do mundo e que o universo não conspira ao seu favor, minha jovem. E quanto mais iludida você estiver, mais alta será a queda. Não estou aqui para lhe consolar e confortar o seu sono, Alice. Minha função e a de Aline é lhe despertar de uma forma que você sequer consiga dormir. Como eu sempre digo, o otimismo é instrumento terapêutico e serve bem entre as quatro paredes de um consultório. Do contrário, é irresponsável instrumentalizar o ignorante e ainda mais cruel incentivar o incompetente. Se conselho fosse algo do meu feitio, pois você sabe que não é, lhe adiantaria um trunfo sobre a vida, minha criança. Antes de cogitar soluções e verdades, envelheça. Ou melhor, para ser mais claro, amadureça. Porque, assim como o nascimento, a velhice é mérito da biologia. Já a maturidade é mérito do ser. Pois, acredite ou não, ao longo dos seus intermináveis 21 anos nessa terra, você apenas viu quase nada. Repito, pois é importante. O otimismo romântico é um instrumento terapêutico, Alice. Serve bem e é propício entre as quatro paredes de um consultório. Do contrário, é irresponsável instrumentalizar o ignorante e ainda mais cruel incentivar o incompetente. Por enquanto, minha cara, guarde as suas soluções milagrosas e epifanias da genialidade entusiasta nos barris de carvalho das adegas da sua mente e deixe-as amadurecer como um bom vinho ou um bom conhaque. Dê-me um voto de confiança por estar consciente há mais tempo que você. Acredite quando lhe digo que o mundo é mais complexo do que suas ideias simplistas supõem. O que eu quero dizer é que a solução para um mundo harmônico está muito além de um só mandamento. Querer bem faz bem, e é bom, mas a realidade demanda eficiência, e para isso é necessária a consciência lúcida, a competência prática e a razão do saber. É mais fácil e conveniente moldar ao mundo ao que lhe parece certo do que moldar a si próprio, minha menina. E para o teto da mente, no que diz respeito ao certo e errado, cada um tem seu valor. Pois tem claro o que não cabe à juventude, Alice. Antes de se preocupar em salvar o mundo, primeiro arrume o seu quarto.